vamos falar no texto de capítulo 14 de João, versículos 16 e 17. Fala sobre as 4 características magníficas do Espírito Santo. 4 características magníficas do Espírito Santo. João 14, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Irmãos, temos aqui essas 4 características. O Espírito Santo, ele possui muitas, características especiais. Uma delas é fazer as mesmas obras que fez o Senhor Jesus Cristo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi esse o versículo que a irmã citou aqui, não é? E faz dele um templo para a glória de Deus. Aquele que o recebe poderá também vencer o mundo e o pecado. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Como podemos entender isso se Deus foi o Criador, né? Foi lá no Gênesis, Deus formou todas as coisas e o mundo jaz no maligno. Mas aí entra a questão da hermenêutica, da interpretação. Nós vamos entender que aqueles que não têm a visão de Cristo, aqueles que não têm no coração aquilo que Cristo nos ensina através da sua palavra, com certeza não está em Cristo. E a verdade é que a salvação só provém dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E nós vamos entender aqui, irmãos, que a terceira pessoa da Trindade, porque lá já havia no início, capítulo 43 de Isaías, versículo 13, diz: antes que houvesse dia, eu já existia, eu já era, Deus falando. E já estava lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se nós olharmos, avançarmos lá para João, o Evangelho de João, aqui especificamente, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então nós podemos entender que ali as 3 pessoas estavam juntas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aí veio o período que Deus planejou todas as coisas, até o ser humano. Deus fez o homem. E as coisas que Deus mandava surgir, aparecia, disse que era bom. Mas quando ele completou o ser humano, ele disse que foi muito bom. Mas por que, irmãos, a gente ainda tem tanta maldade, tantas coisas que contradizem aquilo que Deus criou? Está inverso, está invertido os valores, estão invertidos os valores, que não há como até nós combatermos ou falarmos isso publicamente, a escada a gente apanhar, ser preso, ser morto, porque a verdade, ela desperta o homem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aí veja bem, irmãos, a primeira coisa que eu falo, para o irmão, para a irmã, pode ser verdade.
Mas de repente aquele irmão e aquela irmã vai pesquisar aquilo que eu falei, é uma mentira. Mas se for mais para frente um pouquinho, no versículo 36, diz mais, né? O Senhor, vamos ver aqui direitinho, João 8,36. Olha o que diz a palavra de Deus. Opa, estou no lugar errado aqui, tá, irmão? 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando fala dessa forma aqui, irmão, está falando de Cristo, o Filho de Deus. O Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. João declara isso porque ele conheceu, ele viu, ele foi chamado como apóstolo, como discípulo, pelo próprio Deus encarnado. João 14,16. E entre tantas outras atividades, também está preparando a igreja para o encontro com Cristo. A nossa caminhada, nós temos que ter uma visão celestial. Tem um hino que eu gosto de cantar, quando eu vou lá na Mata da Cruz, se eu não cantar, não sai de lá. Aquele povo que foi embora para Sião, né? Povo de Sião. Aonde está aquele povo diferente? Aonde está que não se vê nenhum irmão? E diz, vai chegar um momento de lamento, e alguém vai dizer, aquele povo foi embora para Sião. E nós glorificamos a Deus por estarmos nessa fila, tá, irmãos? Se nós, não importa a distância que estivermos, podemos estar até lá no finalzinho da fila, mas não importa. Eu posso morar até debaixo de uma ponte lá no céu, como diz o hino, né? Nós vamos entender que estar próximo a Deus é algo maravilhoso. Tiago fala que nós devemos nos achegarmos a Deus. Porque Deus não sai do lugar, irmão. Deus está sempre com as suas mãos estendidas. Isaías 59:1. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus está sempre perto de nós. Nós vamos entender por que João escreve essa palavra do pecado, da justiça, do juízo. Ele diz o seguinte, está aqui no capítulo 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Os irmãos lembram lá do Gênesis? Pisará a cabeça da serpente. Já está condenado, irmãos. Satanás já está condenado. Ele apenas tenta enganar porque ele é o enganador. Ele é o acusador. Ele quer nos, talvez, fazer lembrar de coisas que nós fizemos lá no passado para poder trazer para cima de nós um peso de alguma coisa que nós achamos que não podíamos nos livrar. Mas Jesus tomou sobre si aquilo que era para nós fazermos. Nós é que deveríamos estar sendo pregado na cruz, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Quantas coisas fazemos, irmãos, que nos faz ficar triste, né? Entristece nosso coração, porque nós somos falhos. É aquilo que sempre a gente às vezes diz na mensagem, que a palavra falada ela não volta.
Saiu daqui, saiu, irmão, não tem problema, não tem como voltar. A flecha lançada também não tem como voltar. E a oportunidade perdida, passou um segundo, passou, não volta mais um segundo. Característica do Espírito Santo, o Espírito da verdade. O crente tem certeza que está com a verdade, porque crê que o Espírito Santo é a verdade. Jesus estava para ser assunto aos céus, mas ele deixou uma proposta para os seus discípulos, deixou uma afirmação: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para meu Pai, mas mandarei outro Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não conhece, mas vocês que andam comigo, conhecem. Mesmo assim, irmãos, quando Jesus estava no barco, naquela tempestade, e Jesus dormindo para ver qual seria a reação dos seus discípulos ali no barco, e aqueles discípulos ficaram apavorados: Senhor, acorda que nós estamos perecendo. E Jesus deu assim uma palavrinha, né? Puxou um pouquinho a orelha daqueles discípulos, homens de pequena fé. E Jesus acalmou o vento, acalmou a tempestade. E aqueles discípulos comentaram entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Andava com ele, via as maravilhas que Jesus fazia, e ainda perguntava: quem é esse? Enquanto tivermos essa dúvida, nós somos humanos. Nós, como seres humanos, temos também as nossas dúvidas. Mas a aproximação da palavra nos faz fortalecer-nos. É como se nós tivéssemos tomado nosso café da manhã, bem suculento, né? Porque a primeira refeição lá em casa, eu tenho duas lá que são perseverantes na... Como é que chama o negócio? Do doutor lá? Nutricionista. Eu esqueço a palavra, porque eu não sigo, né? Então eu esqueço. Sempre estou esquecendo nutricionista. Então as duas moças lá em casa, Tainá e Maria, estão querendo me dar assim, uma lição de moral, de nutricionismo também, né? Para que eu possa... Mas aí a gente vai na casa da irmã Zezé e perde o controle, né, irmão Sebastião? Como é que fica a gente na casa da irmã Zezé? Mas faz aquele culto só uma vez por ano. Porque se for uma vez por semana, né, irmão Luciano, irmã Suelen estava lá também, a irmã querida, nossa querida irmã Maria Isa, né? Estava lá, a irmã Cristina, e nós pudemos ver, irmãos, uma mesa farta. Não fartava nada, tá, irmão? Tinha muita coisa para se comer. Mas primeiro nos alimentamos da palavra, que é o mais importante, irmãos. O próprio Jesus disse, né? A minha vontade minha comida é fazer vontade do meu Pai. Ah, está lá sua mãe, seus irmãos. Quem são meus irmãos e minha mãe? São aqueles que fazem vontade do meu Pai. A igreja crê que a palavra de Deus é a verdade. João 17:17 diz aqui: eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus veio, alguém pensou que ele instalar o seu reino aqui na terra. Aconteceu lá no Êxodo, no período de Moisés, quando o rei Faraó achou que vinha um libertador, ia tirar os seus servos, né, os seus escravos das suas mãos. Então mandou matar todas as crianças até 2 anos. Mas Deus se intercedeu.
E aqui com Jesus foi a mesma coisa. Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos. Mas ele esqueceu que estava diante de um Deus todo-poderoso. Esqueceu não, ele não sabia, né? São pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Não sabiam. E Jesus passou, cresceu, até os 12 anos a gente tem alguma coisa a respeito de Jesus. Depois ele reaparece com 30 anos para ser batizado. Como nós podemos entender isso, irmãos, que Jesus deixou essas 2 ordenanças, o batismo e a ceia. Jesus precisava ser batizado se o batismo era pelo arrependimento, como Pedro pregou lá no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos: arrependei-vos para que sejais apagados os vossos pecados. Jesus não precisava se arrepender de nada, ele não tinha pecado, era perfeito, era o Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem. Mas Jesus passou pelas águas para que pudesse dar exemplo para nós. Fez a ceia também para que nós pudéssemos, em memória dele, fazer também, participar da ceia. Indo mais em frente aqui, irmãos, porque já estamos aproximando. Ele convence o mundo. João 16:8. Olha o que nos diz a palavra. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São 3 coisas que o mundo terá que ouvir e terá que obedecer. É o outro Consolador. 14:16, logo em seguida. Não foste vós que me e eu rogarei ao Pai que vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele estará sempre, dando-nos sabedoria, a direção vinda dos céus. João 14:17, está escrito que o Espírito Santo habita com, isto é, está junto, está perto. Com é estar próximo, está junto. Nós somos co-herdeiro com Cristo nos céus, porque nós estamos juntamente com Cristo. Quem já foi jurado lá no fórum, conforme eu tive esse privilégio de ser, privilégio entre aspas, né, mas perigoso, existe o réu e o co-réu, aquele que está também sendo acusado de réu, juntamente com o réu. Então, quando nós somos co-herdeiros, que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Olha que privilégio, irmãos. Cristo, Filho de Deus, e nós junto com Ele, é algo que não tem nada que venha a substituir. Consolador no grego aqui significa além de, ou que possui a mesma essência de Jesus. Jesus dizendo aos discípulos neste versículo que depois do retorno dele para o céu, viria alguém além dele, em adição e com o mesmo poder que ele. É o espírito da soberania. 16:6. Vamos ver aqui. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, tristezas, 16:6, tá certo. Pelo contrário, vos tenho dito essas coisas, e tristeza encheu o vosso coração. Quando Jesus disse isso, queria voltar para o Pai. Mas vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Teria que completar a trindade divina. Deus Pai no Antigo Testamento, Deus Filho no Novo Testamento, e Jesus foi assunto aos céus, ele não ia deixar os discípulos órfãos. Aí completa a trindade divina, que é o Espírito Santo. O Espírito, poder e autoridade. Deus ungiu Jesus, Atos 10:38, e o crente também recebeu esta unção do Santo.
O Espírito nos dá poder para vencer a maldade, o pecado e também desfazer as obras do diabo. Ele não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Tem hora que a gente dá vontade de segurar no pescoço de alguém e torcer, né? Tem momentos que a gente quer fazer isso. Mas se nós não tivermos moderação, o irmão Luciano citou algo aqui sobre questão até entre nós, e eu passei por isso, eu sei, posso falar porque eu tenho essa experiência. Alguém me disse: abandona essa igreja que você está, procura outra igreja. E eu era pastor auxiliar, tinha um salário, eu tive que abandonar como pastor auxiliar e tive que ser cortado o salário. Que senão você não vai ter condições de pregar em igreja nenhuma. Nenhum pastor vai te chamar para pregar nas igrejas. Na roça, né? Ninguém quer ir na roça. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Bem sincero. Foi o período que eu mais fui convidado para pregar nas igrejas. Aniversário lá da Palmares, aniversário de Dr. Matos, lá em a igreja que o irmão Luciano disse que não tinha ido, mas que foi uma vez, Bananal, né? Bananal, São João do Paraíso, Nova Jerusalém, Cruzeiro, né? E outras mais, que não lembro aqui agora no momento. Então, foi ao contrário daquilo que ele falou comigo, que ninguém me convidaria para pregar. Mas Deus nos concedeu esse privilégio de ser chamado para pregar a palavra. Receber o batismo do Espírito Santo não é a mesma coisa de ter o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é dotação e revestimento de poder. Ter o Espírito Santo é aceitar Jesus como Salvador e tornar-se templo do Espírito Santo. Finalizando aqui, irmãos, se não fosse o Espírito Santo, a igreja certamente seria como qualquer outra instituição neste mundo. Porém, graças a Ele, o povo de Deus tem vencido a força das trevas e enfrentando as perseguições ao longo dos séculos, por amor ao Evangelho. Nós tínhamos um rapaz aqui tal, que era membro da primeira igreja, Flavinho, da família dos Toletes, Petolete, como é que é Tolete? Vicente Tolete. Era neto de Vicente Tolete. Ele saiu daqui, fez cursos, né? E foi ser missionário lá fora, lá no mundo árabe. E lá ele, contando depois que ele veio visitar aqui a nossa igreja, a igreja que ele pertenceu, ele disse que ele dormia lá no meio das pedras, das areias, e escorpião passava do lado dele, passeando escorpiões, aqueles venenosos, né? E ele dormindo na areia. E as coisas acontecendo, e Deus, com a sua mão poderosa, sustentando ele. Ele só voltou para o Brasil porque a sua esposa adoeceu e tinha que fazer um tratamento. Ele foi lá para Foz do Iguaçu. Está lá. Agora ele foi consagrado também pastor. Ele é pastor também. Antes era só missionário. Mas ele está evangelizando aqueles muçulmanos que tem lá. Está levando a palavra às pessoas que têm outras denominações lá. Outras seitas, na verdade, né? O islamismo e outras coisas mais. E que possamos orar em favor dele. O nome dele é Flavinho. Ele já foi até namorado da minha filha, a primogênita, na época de rapazinho, né? Então, hoje ele está lá. A gente não tem mais notícia dele ultimamente, mas esperamos em Deus que ele continue fazendo missões, porque está no sangue dele. E que Deus assim nos abençoe. Amém?